Pai, nos ajuda, Senhor, nesta noite a compreender mais uma vez a Tua Palavra. Tudo aquilo que foi lido, Senhor Deus, até agora, possa pegar e se juntar, Senhor Deus amado, a essa noite, Senhor Deus, da Sua leitura da Palavra. Que dentro de nós, Senhor Deus, possa estar produzindo algo, Pai querido, para que Seu reino possa pegar e ser colocado, Senhor Deus amado, à mostra em nossas vidas. Que cada dia mais, Senhor, o Teu Espírito possa nos ajudar com a leitura da Palavra, com o nosso dia a dia, Senhor Deus, isso possa pegar e servir para cada um de nós, Senhor Deus amado, estar cada dia mais fervoroso na Sua presença. Cada dia mais, Senhor Deus amado, se colocarmos na Sua presença. Eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito possa estar conosco, nos auxiliando, que o Espírito vivo por trás da letra possa se manifestar, e cada passo da leitura, em cada momento, Senhor Deus, que Ele possa estar falando conosco, falar com cada um, Senhor Deus, eu te peço, pela Sua palavra, Pai querido, que vamos ler nesta noite, dando continuidade na leitura, que o Espírito Santo possa nos direcionar, ó Pai, segundo a Tua vontade, e que na vida de cada um, Senhor, essa leitura possa edificar, ó Pai querido, cada dia mais, ó Pai. Em nome de Jesus, que ninguém possa pegar e se sentir sonolento, em nome de Jesus, que ninguém possa se sentir, ó Pai querido, não estando fazendo parte, Senhor, dessa campanha, mas que o Espírito Santo possa dar força. Ah, Senhor Deus amado, se porventura alguém que está ouvindo, Pai querido, entrou nesta live, está percebendo, Pai querido, que é uma leitura que vai começar, ó Pai querido, e já adiantou, já não percebeu, Pai querido, no começo da campanha, mas que ele possa ter, sim, Deus amado, pelo Espírito Santo, encorajamento para começar, ó Pai querido, que ele possa pegar e ter, sim, Deus, o discernimento do primeiro mês, ó Pai, fazer esse compromisso, que durante este ano, ler a palavra de Deus inteira, e que isso possa gerar algo dentro dele. Nos ajuda, Espírito Santo, a vida de cada um que já está começando, Pai querido, mais uma vez, ó Pai, renovar este ano na Tua presença, que possa dar força, Pai querido, através da Tua palavra para cada um de nós, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa nos acompanhar nessa leitura, assim eu te peço, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje a gente vai dar continuidade na leitura, então, o irmão Bruno vai começar a leitura para nós, louvado seja Deus. Senta aí, Bruno. Obrigado. Boa noite a todos, paz seja convosco. Eu acredito que o irmão que leu da outra vez, ele finalizou o capítulo 18. Então hoje a gente vai começar o capítulo 19 e daí em diante. Amém? Então se você tiver com a sua Bíblia, por gentileza, pega ela aí, já abre em Êxodo 18. E a gente vai começar a leitura a partir de agora. Capítulo 19, perdão. Capítulo 19, versículo 1, diz-nos a palavra do Senhor. No terceiro mês da saída da terra do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai e viajaram de Refidim até o deserto do Sinai e se acamparam no deserto. Assim, Israel se acampou ali de frente para o monte. Moisés subiu até Deus, atendendo ao seu chamado, e lhe disse o Senhor Jeová: assim dirás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós sois testemunhas do que eu fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e guardares o meu pacto, vós sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. E Moisés desceu e chamou os anciãos de Israel e repetiu-lhes todas estas palavras, assim como o Senhor Jeová lhe havia dito. Todo o povo respondeu em coro: nós faremos tudo quanto o Senhor Jeová tem dito. E Moisés transmitiu ao Senhor Jeová as palavras do povo. Então o Senhor Jeová disse a Moisés: eis que eu virei a ti no meio de uma densa nuvem, para que o povo ouça enquanto eu falar contigo, e para que também creiam em ti para sempre. E Moisés transmitiu novamente ao Senhor Jeová as palavras do povo. E disse mais o Senhor Jeová a Moisés: vai ao povo e dize-lhes que se santifiquem hoje e amanhã,
e lavem as suas vestimentas, e estejam preparados para o terceiro dia, porque no terceiro dia descerá o Senhor Jeová à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. E tu marcarás ao povo um limite ao redor do monte, advertindo: guardai-vos de subir no monte ou de tocar no seu termo, porque aquele que tocar no termo do monte morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque aquele que o fizer será apedrejado ou aceteado. Seja homem ou animal, não há de ficar com vida. Quando, porém, prolongar-se o som do chofar, então poderão subir ao monte. E desceu Moisés do monte e santificou o povo, e eles lavaram as suas vestimentas. Então disse ao povo: estai preparados para o terceiro dia, e não toqueis em mulher. E, na manhã do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma nuvem espessa cobriu o cume do monte, e ouviu-se um potente som de chofar, e todo o povo estremeceu no acampamento. Então Moisés tirou o povo do acampamento para que fosse ao encontro de Deus, e se detiveram ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor Jeová descera sobre o monte no meio do fogo, e subia a fumaça como a fumaça de um forno, e sacudia todo o monte grandemente. E o sonido do chofar se intensificava gradualmente. À medida que Moisés falava, Deus lhe respondia com voz trovejante. O Senhor Jeová desceu sobre o cume do monte Sinai, e o Senhor Jeová chamou a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E o Senhor Jeová disse a Moisés: desce e adverte ao povo que não ultrapasse o limite para ver o Senhor, porque perecerão muitos deles. E mesmo os sacerdotes que se chegavam ao Senhor Jeová deverão santificar-se, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor Jeová: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu os advertistes, dizendo: marca o limite em torno do monte e santifica-o. E o Senhor Jeová disse a Moisés: vai, desce, e depois subirás tu junto com Arão. Mas os sacerdotes e o povo não traspassem os limites para aproximar-se do Senhor, para que não sejam feridos. Então Moisés desceu e preveniu o povo. Antes de a gente começar o capítulo 20 de Êxodo, eu só quero deixar uma explicação breve, que a minha versão pode ser diferente da versão dos irmãos, que a versão que eu uso aqui é a versão de Nelson. As letras, as palavras podem ser diferentes, mas o significado que o Espírito Santo traz para nós é o mesmo. Amém? Êxodo capítulo 20, agora, a partir do verso 1. Então Deus falou todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor Jeová, teu Deus, que te resgatei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem talhada, nem figura alguma que se assemelhe ao que está no alto dos céus, nem ao que está embaixo na terra, nem ao que há nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou Jeová Elohim Caná, que inspeciona ou que visita os pecados dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até a 1000ª geração daqueles que me amam e cumprem os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor Jeová teu Deus em vão, porque o Senhor Jeová não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do repouso, o Shabá, para santificá-lo.
6 dias trabalharás e farás todas as tuas obras, mas o 7º dia é dia de descanso, consagrado ao Senhor Jeová teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu gado, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias o Senhor Jeová fez os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Por isso, o Senhor abençoou o dia do repouso e o santificou. Honra a teu pai e tua mãe, para que vivas largos anos na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não apresentarás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a mulher, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem do teu servo, nem da tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem nada do que pertence ao teu próximo. E todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o som do chofar, e o monte fumegando. O povo, vendo isto e tremendo de medo, ficou longe, e disseram a Moisés: falas tu conosco, e te ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. E respondeu Moisés ao povo: não temais, pois Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, e assim não pequeis. E o povo permaneceu em pé de longe, e Moisés subiu até as densas nuvens onde Deus estava. Então disse o Senhor Jeová a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que desde o céu vos falei. Não fareis outros deuses para estarem comigo. Não fareis para vós deuses de ouro ou deuses de prata. Far-me-ás um altar de terra, ó Israel, e sacrificarás sobre ele as tuas ofertas de holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar, em todo templo, onde eu fizer memorável o meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás com pedras lavradas, porque cometerás uma profanação se sobre ele usares o teu buril, ou uma ferramenta ou uma espada. E não subirás por degraus ao meu altar, para que não seja exposta a tua nudez sobre o altar. Agora a gente vai começar o capítulo 21. Estas são as leis que lhes darás. Quando comprares um servo hebreu, ele te servirá por 6 anos, mas no 7º sairá livre, gratuitamente. Se entrou sozinho sairá. Se era casado, sua mulher sairá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e ela tiver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se o servo disser, eu amo ao meu senhor, a minha mulher e aos meus filhos, não quero sair livre, então o seu senhor o levará na presença dos juízes, e o fará estar junto à porta ou ao umbral, e o seu senhor lhe perfurará a orelha com uma sovela, e este o servirá para sempre. Se algum homem lhes vender a sua filha como serva, esta não sairá livre como os demais servos. Se ela desagradar ao seu senhor, e este não a tomar como esposa, permitirá que seja redimida, mas não poderá vendê-la a um povo estranho depois de havê-la desprezado. Mas, se a desposar com o seu filho,
tratá-la-á conforme o direito das filhas. Se tomar para seu filho outra mulher, não deverá diminuir a provisão de alimentos daquela serva, nem suas vestimentas, nem o direito de leito. Se não cumprir essas 3 obrigações, ela sairá livre, gratuitamente, sem resgate. Quem ferir ao outro, de modo que este morra, será morto. Se não pretendia feri-lo mortalmente, mas Deus permitiu que caísse em suas mãos, eu te designarei um lugar onde possa se refugiar. E se propositalmente um homem matar o seu próximo à traição, até mesmo do meu altar o arrancarás para que morra. Quem ferir o seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Quem sequestrar algum homem, seja para vendê-lo ou para tê-lo em seu poder, certamente será morto. Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E, quando, em meio a uma contenda, um homem ferir a seu próximo com uma pedra ou com o punho, e o agredido não morrer, mas ficar acamado, se o ferido se levantar e andar por si, ainda que apoiado no seu bordão, então o agressor será redimido. Somente lhe pagará o tempo perdido e se encarregará para que seja completamente curado. Quando um homem ferir a seu servo ou a sua serva com uma vara, de modo que a vítima venha a morrer debaixo da sua mão, certamente será vingado. Mas, se sobreviver 1 dia ou 2, não será vingado, porque era sua propriedade. Se, em meio a uma briga entre homens, um deles ferir a uma mulher grávida e esta der à luz sem que haja desgraça, o agressor será multado segundo o que impuser o marido da mulher e lhe será pago diante dos juízes. Mas, se houver alguma desgraça, então se dará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, mancha roxa por mancha roxa. E, quando um homem ferir o olho do seu servo ou o olho da sua criada, inutilizando-o, dar-lhe-á a sua liberdade pelo seu olho. E, se fizer com que caia um dente do seu servo ou um dente da sua criada, dar-lhe-á sua liberdade pelo seu dente. E, se algum boi com alguma chifrada matar um homem ou uma mulher, certamente o boi será apedrejado e não se comerá a sua carne, mas o dono do animal será livre de culpa. Mas, se o boi já era chifrador, tendo o seu dono prevenido e não o Mas, se o boi já era chifrador, tendo o seu dono sido prevenido e não o guardou, e o boi matar a um homem ou a uma mulher, o boi será apedrejado e o seu dono também será réu de morte. Se lhe for exigida uma indenização, como resgate da sua vida, pagará tudo o que lhe for imposto. Se o boi tiver ferido um menino ou uma menina, aplicar-se-á esta mesma lei. Mas, se o boi ferir um servo ou uma serva, o senhor destes será indenizado com 30 siclos, cerca de 339 gramas, de prata, e o boi será apedrejado. Se um homem abrir uma cisterna ou cavar uma cova e não a cobrir, e ali cair um boi ou um jumento, o dono do poço pagará uma indenização em dinheiro ao dono do animal, mas aquele ficará com a ossada. Se o boi de um homem ferir o boi do seu próximo, causando-lhe a morte, venderão o boi vivo e o valor obtido será repartido, bem como repartirão entre si o boi morto. Mas, se antes já era notório que o boi era chifrador
e o seu dono não o prendeu, este dará boi por boi, mas o boi morto será seu. Agora a gente vai começar o capítulo 22. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e o degolar ou vender, pagará 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se um assaltante de noite for surpreendido durante um assalto e depois de ser ferido morrer, ninguém será culpado do sangue. Mas, se já for dia, haverá vingança do sangue, porque o ladrão tinha a oportunidade de restituir o roubado. E, se não tivesse com o que restituir, seria vendido pelo valor do furto. Mas, se o animal que furtou ainda for achado vivo, seja boi, seja jumento, seja cordeiro, ele pagará o dobro. Se alguém com o seu gado estragar o campo ou a vinha de outro, fazendo-o pastar nele, pagará restituição como o melhor do seu próprio campo e da sua própria vinha. Se alguém, ao atear fogo, e este, encontrando os espinhos, se propagar no campo alheio, queimando o trigal ou a seara ou o campo, certamente o que ateou fogo pagará a devida indenização. Se alguém der ao seu próximo prata ou utensílios para cuidar, e estes forem roubados da casa de quem os guardava, e for encontrado o ladrão, este pagará como indenização o dobro do seu valor. Mas, se o ladrão não for encontrado, o dono da casa comparecerá diante dos juízes para se verificar se pôs a mão nos bens do seu próximo ou não. Em toda acusação de mal proceder a respeito, em toda acusação de mal proceder a respeito de boi, jumento, ovelha, vestimenta ou qualquer outra coisa desaparecida que tenha pertencido ao denunciante, a causa de ambos os litigantes será trazida aos juízes. Aquele que diante de Deus for condenado pelos juízes, pagará o dobro ao outro. Se alguém der ao seu próximo um jumento, um boi, um cordeiro ou qualquer outro animal para ser cuidado, e o animal morrer ou for machucado ou roubado, sem nenhuma testemunha, haverá juramento perante o Senhor Jeová entre ambos, para se verificar se aquele que recebeu a guarda não pôs a sua mão contra a fazenda do seu próximo. E o proprietário aceitará o juramento, e o depositário não pagará indenização. Mas, se lhe for roubado, o depositário pagará ao seu dono. Porém, se for despedaçado por uma besta selvagem, deverá ser trazido em testemunho, porque foi dilacerado, não haverá de restituição. E se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal, e este for machucado ou morrer, e o seu dono não estiver presente, pagará a indenização. Se o seu dono estiver com ele, o outro não pagará a indenização. Se era alugado, o valor do aluguel será o seu pagamento. Se alguém seduzir uma virgem e não for desposada e deitar-se com ela, deverá pagar o seu dote e tomá-la por mulher. Mas, se o seu pai negar-lhe a entregá-la, o sedutor pagará a prata como dote correspondente ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se ajuntar sexualmente com um animal será morto sem remissão. O que oferecer sacrifício a algum Elohim que não seja ao Senhor Jeová será exterminado. Não enganarás nem oprimirás o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. A nenhuma viúva e a nenhum órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor e acender-se-á a minha ira, e vos matarei à espada.
e as vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos ficarão órfãos. Quando emprestares dinheiro ao pobre dentre o meu povo, não agirás com ele como agiota, nem imporás juros sobre ele. Se tomares como penhor a veste do teu próximo, lhe devolverás antes do pôr do sol, porque com ela é que se cobre, e a veste com que se cobre a sua carne. Como haverá de dormir? E será que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso? Não blasfemarás contra os altos juízes que aplicam o juízo, nem contra os governantes do teu povo. Não tardarás em trazer a oferta das tuas colheitas e das tuas primeiras essências dos teus lagares. Consagrar-me-ás o primogênito dos teus filhos. Assim farás com os primogênitos do teu gado e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com a mãe, e ao 8º dia mos dará. Sereis para mim homens santos. Não comereis carne dilacerada no campo, mas aos cães a lançareis. Acho que já deu os 5, 19, 20, 21, 22, 23 agora. A gente vai começar a ler o capítulo 23 de Êxodo agora, tá? Não difundirás falso rumor. Não acompanharás os ímpios, servindo-lhes com falso testemunho. Não seguirás a multidão para fazer o mal, nem darás testemunho em um processo, inclinando-te ao parecer dos grandes, para torcer o direito. E ao pobre não favorecerás em sua disputa por ser pobre. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, conduzi-lo-ás sem falta. Se vires o jumento daquele que tu odeias arrastando-se penosamente sob a sua carga pesada, não te negarás em ajudá-lo, senão que o ajudarás a descarregá-lo. Não perverterás o direito do pobre no seu processo. De todo assunto mentiroso te distanciarás e não matarás injustamente o inocente e o justo, porque eu não justificarei o mal. Em juízo não admitirás o suborno, porque o suborno cega o juízo mais prudente e perverte as palavras dos justos. Não oprimirás o estrangeiro, porque vós conheceis como é a alma do estrangeiro, já que fostes estrangeiros na terra do Egito. 6 anos semearás na tua terra e colherás os seus frutos, mas no 7º ano a deixarás descansar livremente, e os pobres do teu povo comerão dela, e o que ficar, os animais do campo o comerão. O mesmo farás com as tuas vinhas e com os teus olivais. 6 dias trabalharás, mas ao 7º repousarás, para que também descansem o teu boi e o teu jumento, e respirem o filho da tua serva e o estrangeiro. Cumprireis tudo o que vos tenho mandado, e nem vos lembrareis do nome de outros deuses, nem sequer se ouça da vossa boca. 3 vezes ao ano celebrar-me-ás festas solenes em meu louvor. Guardarás a festa dos pães sem fermento, ou dos pães ácimos, os quais comerás durante 7 dias, como te mandei, no tempo marcado, no mês da primavera, pois nele saíste do Egito, e ninguém apresentar-se-á diante de mim com as mãos vazias. E também a festa da ceifa das primícias dos teus labores, do que houveres semeado no campo, e a festa da colheita ao término do ano, quando acabares de recolher o que semeaste. 3 vezes no ano apresentarás todos os teus filhos varões diante do Senhor Jeová. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício pascual com pão fermentado, e não deixará a gordura do sacrifício queimando durante a noite até ao amanhecer. As primícias, os primeiros frutos do teu campo,
trarás à casa do Senhor Jeová teu Deus. Não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe. Eis que eu te envio diante da tua face o meu anjo, para te guardar no caminho e para te introduzir no lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e escuta a sua voz. Não te rebeles contra ele, porque não perdoará as vossas transgressões, pois o meu nome estará nele. Mas, se ouvires atentamente a sua voz e cumprires tudo o que eu te disser, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti e te conduzirá para a terra dos amorreus, dos heteus, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, senão que os destruirás totalmente e despedaçarás as suas estátuas. E servireis ao Senhor Jeová, teu Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e enviará para longe de ti as enfermidades. Não haverá mulher que aborte, nem mulher estéril na tua terra, e contemplarei o número dos teus dias. O meu terror predescerá a tua marcha, e consternarei a todos os povos contra os quais hás de batalhar, e farei com que todos os teus inimigos voltem as costas diante de ti. E te enviarei vespas diante de ti, que lancem de diante de ti os heveus, os cananeus e os heteus. Não os desterrarei de diante de ti em um só ano, para que a terra não fique desolada, e assim se multipliquem contra ti as feras selvagens do campo. Eu os expulsarei pouco a pouco de diante de ti, até que te engrandeças e possuas a terra. Eu fixarei os teus limites, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, o Mar Mediterrâneo, e desde o deserto até ao rio Eufrates, pois darei em tuas mãos os moradores da terra, para que os lances fora de diante de ti. Não farás pactos com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim, tentando-te para que sirvas aos seus deuses. Aqui a gente termina o capítulo 23 do livro de Êxodo, e na próxima leitura a gente começa o capítulo 24 de Êxodo. Amém?